Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Todos me ouvem bem? Me veem bem? Me confirmem aí no chat, por favor. Boa. Legal. Vamos esperar mais um minuto, que é o tempo aí de quem quer pegar uma água, pegar um café, chamar o coleguinha do lado, chamar o tio, sobrinho, papagaio, todo mundo. Quem não tá no clima de Copa hoje, já pode ir ficando, que hoje tem Brasil. Então, eu gosto de falar que agora é hora do café e daqui 3 horas a gente já vai pra cerveja, hein? Coisa boa demais. É isso aí. Boa. Vamos lá, mais um minutinho só e a gente já começa. Hoje eu diria que é um Neotakus super especial. Na verdade, é uma aula. A gente vai ter uma aula grátis aqui. Então, para quem tá do lado de uma pessoa aí que não fez a inscrição, esse é o momento, hein? Pra gente não perder o conteúdo. Beleza? Bom, vamos começando por aqui, e aí quem for chegando depois a gente vai dando as boas-vindas. Então, mais uma vez, obrigado demais pelo tempo, pela disponibilidade de todos. Eu sou o Lucas Tojo, e hoje vou conduzir aqui junto com vocês e mais três convidados super especiais, mais esse nosso Neo Talks, com um tema que já está na tela, o que os dados de atendimento estão dizendo que sua empresa ignora, né? Acho que é legal, deixa eu primeiro passar o slide aqui, né? E já chegar falando, a gente tem enquete, tá, pessoal? Então, como eu já falei, eu gosto sempre de falar, a gente gosta de enquete, a gente gosta de uma participação, gosta de movimentação no chat. Então, para quem quiser comentar algo, o chat está disponível. E quem quiser responder a enquete, fique super tranquilo, tá bom? A ideia da dinâmica não é expor ninguém, muito pelo contrário, ela é em sigilo, é mais realmente pegar a percepção de vocês sobre o que está sendo perguntado e o conteúdo de forma geral, tá? Então, é, já trazendo aqui a primeira enquete no ar, manda para nós aí. Boa demais. Então, eis a primeira enquete. E agora, como é que eu faço para tirar a enquete daqui? Que ela ficou bem no meio da minha tela, mas tudo bem. Hoje, como sua empresa. Deixa eu arrastar a enquete aqui para o lado. Como sua empresa usa os dados de atendimento? Temos Dash? Temos dados? Os dados existem, mas ficam no TI? Não chegam para a operação? Ou ainda não temos uma cultura orientada a dados no atendimento? E aí? Movimentações aqui, hein? Movimentações. Por enquanto temos dashboards, vem ganhando. Eu jurava que o temos dados ia levar essa, hein? Perdi? Perdi, ainda bem que eu não apostei. Meu bolão hoje eu já vi que não vai ser 100%. Mas é isso. Então, grande maioria da galera aqui fala que tem dashboards e age conforme os dashes. Muito legal. Eu gosto sempre de falar aqui, pessoal, obrigado pela participação de todos também, né, na enquete. Dá um contexto da ANEL. Minha mãe sempre dizia que a gente tem que ouvir quem a gente conhece, né? Então, não sei se todos que estão aqui participando já conhecem aqui a ANEL. A ANEL é uma plataforma omnichannel, tá? Com um conceito conversacional com IA. Então, um rápido overview aqui, o meu momento jabá, e depois a gente já vai para o conteúdo. Fomos fundados em 2007, em 2012 a gente foi a primeira plataforma omnichannel, na época ainda nem existia muito esse contexto, esse conceito no Brasil, mas a gente já falava de omnicanalidade aqui. Em 2014 começamos a ser assessorados pela Endeavor. Em 21 fomos adquiridos pelo fundo Waka Capital. Em 23, além do rebrand da marca, já começamos a desenvolver a nossa IA, que foi lançada em 24, que é a Núbia, tá? Então, eu gosto sempre de falar que a nossa IA tem nome, tem rosto, é ela, a Núbia. E hoje nós estamos em 26, em plenos motores e a pleno vapor, com esse produto que é um ecossistema conversacional, tá? Depois, quem tiver interesse, a gente pode até aprofundar um pouco mais, mas só trazendo para vocês a relação, é uma camada de configurações e painéis dentro do Assist, com regras de negócio, toda a visibilidade que o produto oferece sustentado por canais, né? Os canais tradicionais ali, telefone, WhatsApp, e-mail, chat, conectados, todos eles de forma nativa entre si, orquestrado pela IA. Então a Núbia, né, a nossa IA, ela faz parte desse contexto e ela, eu diria que é grande parte desse produto porque ela se locomove e ela conecta todos os canais para fazer a jornada ser mais fluida, a jornada ser ali de fato omnichannel. Legal?
Hoje a gente tem mais de 400 operações, aqui tem alguns logos, algumas marcas, inclusive nós temos um parceiro que falará aqui conosco também dentro do nosso NeoTalks. Bom, já indo para a parte que interessa, né, trazendo aqui o pano de fundo, né? Eu gosto de falar sempre que é interessante, né? Porque assim, a gente vive na era dos dados e para quem trabalha com CX, com atendimento, toda hora tem ticket, é pesquisa de atendimento, satisfação, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e a operação, com toda certeza, vocês vão concordar comigo que é ali o farol de qualquer operação, né? Qualquer empresa tem ali a operação como o grande chamariz orquestrador ali de dados. E aí, olha que pesquisa interessante. Segundo a Gartner, 60% dos líderes de CX não têm acesso a dados de atendimento em tempo real. Eu achei bizarro esse dado, quando a gente parar para pensar que basicamente 6 de 10 não consegue ter acesso a dados. Ou, né, 89% dos executivos dizem que dados de atendimento são estratégicos, mas só um a cada quatro age sobre eles dentro de 24 horas. Ou seja, o que a gente está falando aqui é que, literalmente, é, fazendo conta matemática, 25% dos líderes agem de forma estratégica em cima dos dados. E segundo a McKinsey, quando a gente trabalha com os dados, né, que usam ali o Analytics e a parte de CX como o órgão decisor, consegue ter 2,5 vezes mais retenção do que quem não usa. Ou seja, a gente há de concordar aqui que o dado ele é estratégico, o dado ele está aí. Inclusive, a questão é: ninguém parou para ler. Então, possivelmente hoje, na sua empresa, se a gente levantar a mão aqui, todo mundo falar assim: pô, será que eu tenho acesso a dados? A resposta é sim. Mas quem está lendo esse dado, né? Quem realmente para analisar, para fazer ali esse entendimento de que o dado está gerando algo, né? Não é um bando de dados, mas sim um banco de dados. E para essa eu não vou responder sozinho. Eu já quero apresentar aqui os meus convidados ilustríssimos, começando por ele, Ramiro Martins, cofundador da 55CX, referência nacional em Customer Experience. Já passou por grandes marcas também, né, Ramiro? Airbnb, Nubank, RD. Cara, bem-vindo aí, se pudesse apresentar rapidinho. Bom, pessoal, boa tarde a todos. Estou muito feliz em participar mais uma vez aqui da ANEL. Acho que está uns 4 anos que eu participei de algum evento da ANEL, então estou muito feliz em estar de volta aqui no painel. Então, né, já passei por algumas marcas, aí fui head de operações do Airbnb por 5 anos, né, realmente estruturando o time de atendimento aqui no Brasil do Airbnb. Então, por mais que o Airbnb é essa empresa gigante, não existia um atendimento local. Fui responsável por trazer essa operação para o Brasil. Também passei pela RD Station, construindo o time de experiência do cliente, mais nessa linha de back-office, gestão de projetos e processos internos no Nubank e também na Intuit, né, que é uma multinacional voltada para gestão contábil. E ali eu literalmente participei desde o zero, né? Desde do primeiro mês da Intuit no Brasil, eu fiquei lá por 4 anos também estruturando todo o time de experiência do cliente e de Customer Success. Então eu consegui passar bem pela a operação de clientes, né, dessas grandes marcas. Antes disso, trabalhei com tecnologia e tenho algumas certificações aí também do mercado que apoiam bastante na construção dessas empresas, né, e conseguir gerar alguns cases bem interessantes, né, nesse privilégio que eu tive em passar nessas empresas. E hoje, né, sou cofundador da Mais 556X junto com o Bruno Guimarães, que está aqui também, que é uma consultoria, né, estratégica voltada realmente para pós-venda, gestão de clientes. E a gente também utiliza parceiros, né, para a gente não só entregar a consultoria, né, o famoso PDF ali que muitos talvez aqui já viram, mas também Sim, entrar com parceiros na implantação, desses projetos dentro das empresas. legal, Ramiro. Obrigado demais. Daqui a pouco já vai algumas perguntas para você aí. Quem não Perfeito. conhece o Ramiro, QR Code com o link do LinkedIn dele, fique super à vontade aí. Este é o momento. E também no final, se alguém tiver interesse, chama no chat ali que a gente vai passando, tá? Bom, o Ramiro já comentou. Bruno Guimarães, então, também cofundador da 55CX, fundador da Amigos do CX, uma das maiores comunidades de CX da América Latina, né, Bruno? E você foi top 25 Global CX, é isso? Conta um pouquinho pra gente aí, se apresenta também, por favor. Valeu, Lucas. Primeiramente, obrigado aí pela oportunidade, né, de estar aqui ao lado do Ramiro, meu sócio, do Rogério também, para dividir essa troca aqui. E como o Ramiro falou, né, eu sou cofundador junto com ele da Mais 55CX, a gente está nessa missão agora. Além disso,
fundador da comunidade Amigo CX. Esse ano a gente completa 9 anos aí nessa missão de tentar acelerar o desenvolvimento do mercado, mudar ali a forma de tratar CX, né? E fazendo uma série de eventos e conteúdos aí para esse mercado. Além disso, eu tenho um lado corporativo também, passei por algumas empresas de tecnologia, né, onde eu era estrategista, muito com o olhar de ajudar a identificar os objetivos do negócio e gerar valor, né, para aquela empresa, falando menos de tecnologia, mais de conceito e agregando valor. E também liderei a área de experiência do cliente para Américas, na Betano. Então, um outro mercado completamente diferente, novo para mim ali, mas que tive Muito a legal. experiência de vivenciar uma operação Latam, né? Com desafios e nuances diferentes. E como você falou, alguns reconhecimentos internacionais, né? Eu já fui por 4 vezes incluído na lista ali de CX Influencer, né? Da CX Magazine, da CX, da Customer Experience Magazine da Inglaterra e também do CX Network, que é uma outra plataforma. Então, foram alguns anos aí sendo reconhecido. E também sou jurado internacional da premiação do Customer Centricity World Series, que é uma premiação internacional onde eu tento levar muito o Brasil para essa premiação para mostrar para o mundo, né, que o Brasil é sim uma referência em experiência do cliente, né? Então, quando eu recebi esse convite, eu tive essa missão, eu trouxe essa missão para mim mesmo e acho que hoje ela foi cumprida, né? Porque hoje no Brasil, o Brasil é o país com o maior número de prêmios ao longo dessa jornada, desde 2020 aí. Então, o Brasil hoje é o maior premiado nessa premiação aqui. Então, eu acho que a missão foi cumprida e provada, né? Que o Brasil é de fato uma referência mundial. Boa. Muito bom. Obrigado demais também, Bruno. Bem-vindo. E o nosso terceiro convidado aqui, esse também conhecido de longa data, Rogério Alves, diretor de tecnologia do Grupo Hirota. O Rogério, hoje o Grupo Hirota tem mais de 200 lojas, né, Rogério? E são 50 anos aí de grupo. Além disso, você também é especialista em dados pelo MIT. Comenta um pouquinho pra gente e se apresenta, por favor. Opa, boa tarde a todos. Primeiro, tá no meio desses craques, né, experientes aí no, no CX. Vai ser É isso. uma longa jornada de aprendizado. E eu estou na área primeiro de varejo, quase 30 anos, é, dentro do varejo, sempre na área de tecnologia. Recentemente, eu fiz uma especialização no MIT em transformação digital e voltado para dados e inteligência artificial. E estou tentando aí trazer um pouco dessa inovação agora. Eu cheguei recente no Irota, tem pouco menos de um ano, e essa parceria que a gente já conhece, a Neo Assist, a gente trouxe aí para fazer parte dessa jornada de transformação digital, né? Nada melhor do que a Neo Assist para poder fazer parte dessa transformação aí. E agradeço o convite, vai ser uma honra aqui compartilhar esse momento com esses dois craques aí e aprender um pouco, né, com os caras, né? Porque eu É isso. sou o cara tech, né, meu? Os caras são os caras experientes, mas vamos lá, vamos tentar acompanhar um pouquinho, vamos aprender um pouco com eles, né? Ah, Vamos cara, sugar, né? com certeza você vai contribuir bastante, Rogério. Boa. Vamos para a primeira pergunta, então, primeiro bloco de perguntas aqui. A chamada é ótimo, roadmap estratégico para o crescimento. Então, o tema, né, o bloco ali é como que líderes de alto impacto estão definindo suas prioridades sem sacrificar experiência, né, e nem eficiência, que são coisas que muitas vezes são antagônicas, mas precisam andar muito lado a lado. Então, a primeira aqui vai para o Ramiro. Ramiro, você até comentou que já passou por empresas de diferentes portes, portes gigantescos, né, no Baker, Airbnb, e você viu de perto, olha, essa construção do CX, né? Do que você tem aí de memória, como que essas empresas e outras tantas que você já passou por experiência usam esses dados de atendimento e, cara, porque a maioria não consegue fazer o mesmo, né? Empresas talvez também grande porte, mas que não tem esse foco em CX, não tem esse foco em analisar dados. Se puder compartilhar com a gente.
Perfeito, pessoal. Acho que um ponto principal que eu vejo dessas organizações não é necessariamente a quantidade dos dados, né? Que a gente fica com essa ideia que um Airbnb vai ter muitos mais dados do que outras empresas. Então, existem marcadores, né, que de fato as empresas vão monitorar, mas na prática é feita uma transformação dessa análise de dados mais isolados, né? Então, é muito comum a gente chegar num time de atendimento, tem lá um monte de dashboard, um monte de informação, mas na prática, com o que que aquilo se conecta no fim do dia? E pela minha experiência e até pelas construções de times que eu já tive a felicidade de passar e que deram muito certo, a construção desses dados ela é feita muito mais como um sistema da gestão da operação de clientes. Então, é muito mais do que só da operação de atendimento, mas é conectar a jornada do cliente ao atendimento. Então, você Sim, vai usar o atendimento muito mais como um sensor e uma auditoria do que está acontecendo, porque na prática o atendimento ele é a verificação da promessa da empresa. Então, se eu te digo que é fácil se relacionar comigo e o meu atendimento está sempre sendo extremamente demandado, o cliente não consegue comprar, quando ele tem uma dúvida, ele tem que passar por uma série de canais, alguma coisa está errada. A promessa não está funcionando. E a principal diferença aqui é justamente começar a olhar onde esses problemas estão acontecendo, qual o impacto financeiro. Então, além de o volume de tickets aumentou, caiu, o contact rate está alto, está baixo, o NPS caiu, subiu, é muito mais. Por exemplo, na jornada de compra, o quão fácil está a compra? Tá sendo aprovado? Se sim, então legal, a gente consegue ver que os atendimentos estão num volume ali esperado, né? Atendimento sempre vai existir, mas na sim, prática se o volume de atendimento começa a subir muito, por exemplo, por uma questão de pagamento, não é só um volume de atendimentos, né? Na prática, exato. a compra não está sendo realizada. E eu tenho um outro impacto financeiro muito além do atendimento, que é o cliente não consegue finalizar uma jornada. Então, o que eu vejo de principais diferenças é essa análise de construir um business case em cima do atendimento, mas que seja só um dos marcadores que vão se conectar com muitas outras áreas e trazer a responsabilização também para essas áreas. Então, é entender o problema, qual foi o impacto, qual a causa raiz e não o sintoma, né? Então, ao invés de ficar olhando para aumentou o volume de atendimentos, o cliente não conseguiu comprar, por que ele não conseguiu comprar, onde essa Aí falha aumentou. aconteceu, quem é o responsável e quanto tempo eu vou resolver aquilo, né? Porque eu preciso Sim, sanar aquele problema para evitar um sangramento, né, no caixa da empresa. Então, para mim, a principal diferença é começar a conectar muito mais com a jornada do cliente do que necessariamente com o volume de atendimentos. Que aí você começa a ter uma visão mais executiva e você vai trazer isso, né, para o executivo na mesma linha que um CFO traz a informação, que um time de marketing, um time de vendas, perfeito. conectando esses marcadores com algo que vai beneficiar o negócio e não só exclusivamente o time de atendimento. Eu acho que essa é a principal diferença e que eu vi funcionar em várias empresas e que felizmente eu também consegui construir essa bagagem e eu trago hoje no dia a dia, né, com mentorados e com as empresas que a gente trabalha. Eu acho que essa é a Muito principal bom, diferença para começar. muito bom. Obrigado demais aí por compartilhar. E aí, já pegando o gancho, Bruno, você também já conversou e conversa com diversos líderes de CX, não só pela comunidade, mas pelo 55CX e por onde você tem passado, né? Existe um padrão que você vê nas operações e se sim, qual que é esse padrão, né? Se é que tem um. E o que que você enxerga ali que realmente tem evoluído com base de dados é, e que fica e que separa, né? Quem olha ali para planilha e que fica no feeling e quem de fato enxerga o dado e age em cima dele. Legal, Lucas. Acho que, acho que a palavra padrão talvez não seja melhor aqui para a gente trazer, né, essa realidade, Sim, porque cada negócio é tem um uma negócio. característica Uhum. diferente, né? Mas eu acho que um ponto que o Ramiro trouxe é essa conexão com o negócio. A partir do momento que o time, que a empresa identifica o atendimento como um sistema de gestão de dados, informação, e essa gestão desses dados conectado aos objetivos de negócio da empresa, aos resultados, aí a gente começa trazer um outro olhar para o atendimento. O atendimento não é só aquele time que está isolado num galpão, muitas vezes terceirizado, que só está ali recebendo informação do cliente e não está fazendo nada com aquilo. Mas transformar tudo isso num sistema de inteligência e melhoria contínua,
onde esses dados do atendimento vão alimentar todas as outras áreas, seja marketing, seja experiência do cliente, seja sucesso do cliente, seja produto, e isso vai ser traduzido em ações que vai impactar o negócio. Não só melhor, não só um olhar de melhor, de resolver o problema do cliente, obviamente a gente tem que resolver o problema do cliente, mas numa forma, com um olhar estrutural, né? O atendimento ele vai receber, ele vai dar uma solução, às vezes momentânea, para aquele cliente, para resolver o problema, mas o que está por trás de tudo isso precisa ter esse olhar mais estrutural, precisa olhar, né, quais são essas principais dores, esses principais pontos de atrito e criar uma solução, criar uma ação para aquele problema ser eliminado. E não só eliminar o problema do Ramiro ou do Rogério, e a gente acabar com aquela dor. E aí, quando a gente começa a trazer esse olhar de conexão dos dados, de ter um olhar 360 e conectado, correlacionado com as métricas de negócio, você começa a construir esse sistema, construir essa governança para justamente ter um entendimento de onde estão os gargalos e o que precisa ser priorizado. Que como o Ramiro falou aqui, né, muitas vezes não é só sobre frequência. Às vezes, um problema é que tem uma frequência muito alta, quando a gente correlaciona com as métricas de negócio, talvez aquela frequência alta não tenha um impacto tão grande no negócio, eu não preciso priorizar aquilo. E aí eu tenho um problema que é uma frequência muito baixa, mas que o impacto é gigantesco. E aí eu não olho aquilo, cara, gera um problema muito grande na saúde do negócio. Então, acho que é muito esse olhar. E aí, muito assim, é na planilha, não é na planilha, é automatizado, não é automatizado. Acho que aqui também é detalhe. Uma vez que você Uhum. conseguir trazer esses dados e transformar isso em ação, a gente já está indo no caminho certo. Obviamente, a tecnologia vai ajudar a gente a potencializar isso e acelerar e gerar mais ação de uma forma mais rápida para resolver esses gargalos. Mas se você Perfeito. estiver trabalhando de uma forma manual, na planilha, mas conseguir traduzir isso para uma ação, tá tudo bem também, né? O que não pode é ficar no feeling que você falou, né? Eu acho que está acontecendo isso e eu vou fazer tal ação porque eu acho que vai gerar esse resultado. E aí você vai começar, na verdade, gerar muito mais recursos para você conseguir criar esse tanto de ação sem saber qual que é o resultado e qual que é o impacto daquilo. Então você está, na verdade, jogando dinheiro fora porque você nunca vai saber exatamente o que está acontecendo. Boa. Obrigado demais. E aproveitando que você já trouxe uma questão de dado analisado, pegando esse gancho, já trazendo o Rogério aqui para a conversa, recentemente vocês colocaram a IA, né, Rogério, dentro da estrutura de atendimento de vocês. É, teve algum dado que você, Rogério, precisou olhar e que foi assim crucial para você tomar a decisão de implementar a IA num varejo de mais de 50 anos? E também num quesito assim, olhando Hirota como um todo, teve alguma questão estrutural ali que fez vocês colocarem a IA, então assumirem isso como algo bom para a estrutura do Hirota? Lucas, assim, acho que para iniciar tem um contexto. Irota, nós somos considerados uma empresa cristã. Então, a gente tem um propósito de desenvolver virtudes para gerar talentos. E aonde entra isso? Entra no seguinte ponto, né? Nós, com mais de 200 lojas, né, que nós temos hoje, espalhadas, tanto lojas autônomas como lojas físicas, né, todo no território de São Paulo, e o nosso maior legado que a gente carrega no nosso DNA é servir bem, não é uma tarefa, é um valor que a gente carrega. E foi olhando esses dados, né, de atendimento, logo quando eu cheguei, ingressei na companhia, e eu vi, né, uma parte dos contatos que eram feitos com o sistema anterior se repetia muito, né? E os colaboradores acabavam gastando muito tempo repetindo sempre a mesma resposta e acabava não fazendo o que a gente carrega, que era encantar o cliente, gerar valor para o cliente, né? Diante disso, né, eu fiz uma aderência, uma análise desses dados iniciais ali, e eu percebi que existia uma oportunidade, né, para nós trazer a transformação digital ali, e conhecendo a NeoAssist, eu entendi que a NeoAssist podia fazer parte dessa jornada nova para o cliente. E aí nós começamos a analisar, fizemos essa aderência, né, com o time, e trouxemos, né, essa parte, né, de inteligência artificial
para poder aproximar mais esse cliente, ter uma resposta mais rápida diante das situações que acontecia, porque às vezes era corriqueira, às vezes situações, principalmente de lojas autônomas, e isso acabou trazendo mais liberdade para a gente fazer o que era o melhor, era ter essa proximidade com quem realmente que era o que o cliente precisava e às vezes um atendimento mais próximo, um atendimento diferenciado. E é isso que a gente vem construindo agora, né, com a nossa Kimi, que é a nossa agente Que de legal. inteligência artificial. Ela está indo super bem. Hoje ela toma conta, vamos dizer assim, de 170 lojas autônomas, ela quem acaba dando o primeiro atendimento. A gente já Ó, sentiu uma diferença já muito grande já nesses primeiros meses aí, esse impacto está sendo bem positivo, é uma construção. E o melhor de sim, tudo, né? A gente sabe que a IA ela não vai tirar as pessoas, né? Ela vai potencializar tudo que a gente já tem de bom, né? Que é essa questão perfeito. dos valores que a gente carrega. Então, isso para nós foi esse ponto principal, assim, que eu olhei, que eu achei que existia essa oportunidade para a gente cada vez mais acelerar aqui dentro do IOTA. Legal, legal. Obrigado, Rogério, também por compartilhar. E eu acho que fica aí, então, essa mensagem, né? A IA, ela vem de fato para potencializar aquilo que já é bom na operação, né? E dar espaço para cada vez mais talentos se destacarem. Encerrando aqui, então, o primeiro bloco de perguntas com a segunda enquete. Produção, joga na tela aí pra gente. Vamos a ela. Então, qual é o maior obstáculo para usar dados de atendimento nas decisões da sua empresa aí, onde vocês estão? A primeira opção é os dados existem, mas estão fragmentados em sistemas diferentes. Segundo, falta tempo e processo para analisar o que já temos. Ou os dados não chegam para quem toma a decisão. E, por fim, nossa liderança ainda não vê isso como prioridade estratégica. Enquanto vai rodando aí, E, Lucas, posso só fazer um contraponto que o Rogério trouxe enquanto o pessoal está na por enquete? favor, Eu vai acho que lá. essa questão, né, da IA potencializar, né, o que é bom, o caminho contrário é verdadeiro também, né? Se a gente não, como o Rogério falou, né, você tem que fazer toda uma preparação para aquela inteligência artificial começar a trabalhar de acordo com as promessas, os valores que a marca tem. Mas se essa IA ela não é alimentada também com os dados corretos, com a visão correta, com o treinamento correto, ela vai entregar na mesma qualidade, né? Então, assim, a qualidade do treinamento e dos dados que a gente entrega para essa IA, ela é fundamental para, na ponta, o cliente sentir uma boa entrega, essa potencialização acontecendo, né? Que senão, Perfeito. se não for muito bem estruturada, ela vai entregar o que foi estruturado ali para ela e vai ficar meia boca também, né? Então, acho que Exato. é um cuidado muito importante que a gente tem que ter, porque os dois caminhos ele acontece, vai depender da forma que a gente estrutura ela, né? Da forma que a gente cria ela. Perfeito, O Bruno. Bruno, e eu super concordo com você. Eu falo que a gente sempre acaba se preocupando muito mais com a tecnologia que é a IA e esquece do principal, que é preparar o terreno. E, na verdade, a gente deveria fazer ao contrário, né? Primeiro olhar para o terreno, preparar o terreno para depois vir com a máquina principal. E realmente é mais ou menos você colocar uma Ferrari em cima para fazer trilha. Ela não vai fazer uma trilha, né? Ela não é preparada para isso, né? Então, Exatamente. realmente, o principal é isso, né? A IA ela é muito importante, mas desde que esse terreno esteja muito bem preparado. E mesmo assim é um grande desafio ainda, viu? Não é tão simples, né? A gente tem um desafio grande pela frente. Mas obrigado aí pelo Não tem ponto aí. mágica, né, Rogério? Não é só botar ali a inteligência artificial que a mágica acontece, Não, né? Quem dera não, fosse. não, não. Seria ótimo, né, se fosse assim, né? Mas não é tão simples, né? Eu acho que tem todo um contexto, e além do cuidado da governança, o Sim, cuidado com a marca, o cuidado de como ela vai se comportar na hora de atender o cliente, porque não é só jogar lá e ela vai sair respondendo. Porque do outro lado tem uma pessoa, a gente tem que ter esse cuidado, né? A gente já carrega, né, principalmente em Irota, a gente carrega os valores aqui, muito importante. Então a gente está tendo muito cuidado também, a gente sempre está indo, a gente está deixando ali até um certo ponto, a gente está ensinando, então tem uma jornada bem longa pela frente, mesmo com todo esse preparo ainda. boa.
E com quase 40% aí dos votos válidos, o grande campeão da segunda enquete, os dados existem, mas estão fragmentados em sistemas diferentes. Interessante. Bem de encontro com aquela pesquisa que a gente falou um pouco mais cedo da McKinsey, né? Vamos então para o segundo bloco de perguntas. A armadilha do falso trade-off. Então, por que reduzir o custo e melhorar a experiência não são objetivos opostos? E aí, Rogério, já começando aqui com você, foi o último do primeiro bloco. É, hoje vocês têm um atendimento físico e digital, né? Acontecendo ali simultaneamente, que de fato é o omnichannel ali em todas as suas vertentes. O que que vocês mais acompanham e medem aí para saber que uma automação, por exemplo, está funcionando ou degradando a experiência do cliente, né? Então, já pegando bastante o gancho que a gente vinha falando aqui sobre também a IA, né? Como um processo de automação. Lucas, assim, um ponto importante, assim, eu tento olhar para três pontos indicadores juntos, né? Resolução, satisfação e a residência, né? Uma automação pode responder até rápido, né? Mas se o cliente precisar voltar pelo mesmo motivo, ela já não resolveu e não adiantou de nada. Então, é a questão de você ter uma IA preparada ou você já faz o transbordo para uma pessoa atender. Isso é um ponto. No Irota, o que importa para a gente é simples. O cliente precisou menos esforço para resolver. Se foi menos, gerou valor. Se foi mais, a gente só transferiu o trabalho para o cliente, que é a questão do atendimento com a IA. Então, às vezes, o cliente fica ali rodando, rodando e não sai do lugar. Então, assim, como vivemos no físico e no digital ao mesmo tempo, eu observo um sinal que não engana. Quando um problema nasce no digital e vai morrer no balcão da loja, a automação não funcionou. Ou seja, não deu certo. E só passou a conta para a operação. Ou seja, é a história de, usando o que o Bruno falou no início, se eu não preparar bem o terreno para a minha inteligência artificial e ela não conseguir resolver, principalmente esses assuntos que são mais simples, né, vamos dizer assim, na verdade eu não estou tendo automação, eu estou automatizando, que eu brinco, né, com o meu time, eu estou automatizando bagunça, porque eu não preparei o terreno, eu simplesmente joguei a IA lá e estou transbordando para todo mundo, ou seja, eu não fiz nada. Então, transbordar, automatizar bagunça é complicado. Então, o principal para nós é sempre isso. Eu sempre olho para esse ponto, né, que é sempre ver se realmente não está passando por físico, se realmente está tendo essa resolução ali dentro do contexto da transformação com a IA. Legal, legal. E aí, essa já trazendo o Ramiro falou no primeiro bloco que muitas vezes a gente tem que também saber passar ali para o C-Level, para a diretoria, né? Como marketing, vendas ali, como uma área também propulsora de dados, né? A gente sabe que falar de atendimento, de novo, muitas vezes pode soar um pouco inconsistente, mas, cara, tem dados ali que influenciam diretamente na redução de custo, por exemplo, né? Pegando aquele exemplo do CFO que você trouxe. Por que que você acredita que o atendimento também deveria ser uma preocupação em mesa de diretoria? Se você puder trazer um exemplo para a gente também. Ele não só deveria, como ele é, na prática, né? Até se a gente olhar para esses dados, né, da McKinsey, né, dessas consultorias, esses pontos eles sempre são discutidos, mas o olhar hoje ele tende a ser muito por custo, porque a própria área de atendimento, a área de CX, de CS, eu considero, tá, até por tanta gente que a gente conversa no mercado, que existe uma falha na comunicação e posicionamento interno mesmo das empresas em falar sobre isso, porque não dá para você chegar no CEO da empresa e falar, putz, semana passada a gente estava com uma fila de não sei quantas horas no atendimento, porque isso não se traduz para um problema de negócio da agenda de um CEO, por exemplo. Ele não está olhando para a fila de atendimento. Ele tem outras coisas para olhar. Então, obviamente, ele está olhando para eficiência. Então, como que eu reduzo o custo para no fim eu ter um lucro maior? Como que eu reduzo um risco reputacional? Como que eu ganho mais receita? Como que eu melhoro o meu produto? Então a gente precisa conectar mais a narrativa do que está acontecendo no atendimento com a narrativa que acontece no board. Então, quando você faz isso, por experiência em algumas empresas, a gente automaticamente se conecta e fica quase como ali um sensor, um auditor do que acontece para a empresa. Você ajuda o modelo de negócio a melhorar.
Agora, se você vai falar de fila, de TMA, de TME, né, que são indicadores operacionais, que a gente já tem um time especialista para cuidar daquilo, provavelmente você vai ser priorizado e vai virar custo. E aí é onde começa esse papo. Como que eu reduzo o custo? O atendimento está, né, tá levando muito da nossa receita, eu preciso melhorar isso. Agora, se você tem a agenda certa e você conecta isso da forma que tem que conectar, vamos dizer que seja um problema de eficiência mesmo. E daí eu preciso contratar a Neo Assist, né, para colocar ali na minha empresa, porque eu não tenho, estou fragmentado. Quando eu monto esse business case, eu vou explicar por que que isso está acontecendo e quanto vai ser. Então, por exemplo, eu vou ter R$ 100.000 de investimento para colocar a Neo Assist ali para todo o meu call center, fazer ele funcionar. Mas isso vai gerar 1 milhão em redução de custos. Então, se eu conseguir contar isso para o meu CEO e falar, olha, a gente vai investir 100 mil, mas em 12 meses a gente vai ter 900 mil no caixa de volta. Faz sentido para você esse investimento? Com certeza essa narrativa faz sentido. Então, a É, gente precisa começar a construir o business case contando a história do começo ao fim. Então, sim, o custo está alto, esses são os problemas, esse é o impacto. O nosso plano de ação envolve um investimento em um sistema que em X tempo ele vai dar esse retorno para a empresa. Aí eu estou conversando como qualquer outro executivo, mas o que eu acho que foi uma construção errada, tá, para time de experiência do cliente, de atendimento ao longo do tempo, é que essa conversa começou a ser só de experiência. Então a gente chega num board para falar de NPS, para falar de CSAT, e, na verdade, essas métricas elas são componentes que vão agregar no problema de negócio para dizer que o cliente insatisfeito cancela, esse cancelamento impacta o meu custo e a minha área, por ser ineficiente, aumenta o custo. Então, daí tem uma série de outros componentes que a gente tem de trazer para a mesa para discutir de igual para igual. Agora, se eu não consigo levar essa informação construída da forma correta para um executivo e a gente também se posicionar como executivo, né? Acho que já não sei há quantos anos que eu falo, né? Eu sou de CX, de CS, de atendimento, eu sou uma área de negócio também. Então não é aqui é o atendimento e tem as outras áreas de negócio. Não, eu sou área de negócio como as outras. Então eu tenho um orçamento, eu defendo o meu orçamento, eu implemento o que eu tenho que implementar para no fim eu me conectar com a estratégia da empresa. Mas, infelizmente, hoje é muito comum você chegar num executivo de CX, de CS e falar quais são né, as agendas do CEO, as agendas da empresa. Putz, não sei. E aí, como que você vai gerar valor para o negócio se você não está conectado com isso? sim, Então, eu confesso que eu não tive tantas dificuldades, tá, com executivo, seja aqui no Brasil ou fora do Brasil, para mover a agenda de CX. Qual é o maior esforço? Construir a nossa agenda alinhada com a agenda da empresa, porque em um primeiro momento você tem que entender a empresa, entender, né, quais são as moedas de troca que são mais efetivas, mas uma vez que você aprende a conectar e gerar valor, a agenda evolui. Em todas as empresas que eu passei aqui nos últimos anos, eu consegui ter conversa de negócio, eu consegui aprovar projetos de muitos milhões até, mas eu consegui falar, a gente vai investir muitos milhões, mas a gente vai retornar esses muitos milhões aqui. Então, construir essa narrativa eu acho que torna até a gente um grande amigo do CFO, um grande amigo do CEO, e eu sempre me posicionei muito já me conectando com a área financeira, né? Onde está perdendo dinheiro, por que está perdendo sim, dinheiro, e o atendimento conectar isso de uma forma estratégica com o resto da empresa. Então, alinhar a agenda, para mim, é o principal ponto para fundamental. evitar que seja uma conversa estranha entre um C-level e a área de atendimento CX. Boa. Já me gerou um insight para uma próxima pergunta, mas antes eu tenho uma para o Bruno. E aí, Bruno, você enxerga que hoje é possível, ainda pegando nesse viés de redução de custo para atendimento, né? Você enxerga que é possível reduzir custo no atendimento e melhorar NPS ao mesmo tempo? Ou seja, eu investir de certa forma menos ou de forma controlada, né? E ao mesmo tempo ganhar eficiência em NPS? E como que você vê isso funcionando em operações que você tem ajudado aí? Legal, Lucas. Eu acho que é super possível e viável. Obviamente, a redução de custo não pode ser uma ação a qualquer custo, né? Digamos assim, eu não posso fazer uma coisa para reduzir custo sem pensar no todo, né? Sem pensar na experiência do cliente, sem pensar nas métricas que a gente está monitorando. Ela tem que ter uma intenção, né? Eu vou cortar alguma coisa, por quê? Qual que é o sentido daquilo? Gera, o que que aquilo vai gerar? Tem que ser toda uma construção para a gente entender exatamente o que que é extra que
não precisava tá gerando um custo extra que a gente consegue eliminar e o que é de fato um custo para aquela operação acontecer, né? Então, assim, acho que é um olhar muito mais para eficiência operacional, né? Como que está a minha eficiência, como está a eficiência da minha operação, quais são os meus processos. Uma vez que a gente consegue organizar essa operação, trazer mais eficiência para ela, naturalmente a gente começa a reduzir custo porque ela se torna uma operação mais inteligente, mais conectada aos negócios. E aí uma consequência disso é impacto cliente. Então, se a operação está funcionando, se eu usei os dados para criar ação, entendendo onde estão os gargalos, e resolver aquele problema estrutural que a gente falou no começo, provavelmente eu vou começar a reduzir o número de chamados no meu atendimento. Então, menos chamados, menos custo. Então, a operação começa a ficar mais eficiente. Então, eu começo a usar toda essa estrutura de atendimento, como eu falei no começo, de um sistema de inteligência e melhoria contínua. Porque eu vou começar a entender os gargalos, eu vou entender os meus gargalos como operação e eu vou começar a ajustar tudo isso. Então, eu vou trazer mais eficiência para o meu processo, eu vou trazer melhor experiência para o meu cliente, porque eu vou reduzir o atrito dele na jornada, então diminuo a quantidade de chamados, menos chamado, menor custo operacional. Então, eu já começo a gerar alguns savings ali para minha operação, que vai reduzir o custo, que vai impactar na operação como um todo, né? Talvez no curto prazo a gente não sinta tanto esse resultado, mas como o Ramiro falou, no médio e longo prazo, aquilo começa a gerar resultado, né? Aquilo começa a gerar receita, aquilo começa a gerar impacto para o negócio. E aí, naturalmente, o NPS ele vai sendo impactado porque o cliente não vai precisar ligar para o atendimento, não vai precisar entrar em contato, porque aqueles atritos eles vão sendo resolvidos e vão sendo eliminados. Então, a gente elimina a causa raiz do problema que vai impactar toda a operação. E aí, muitas vezes, o NPS, a gente tem que ver ele como um meio também, não como um fim, né? Então, vai ser uma consequência de toda essa operação, de toda essa eficiência, de toda essa conexão e correlação com a operação, com o negócio, que vai naturalmente aumentar essa satisfação, seja o NPS, seja o CSAT, seja qual métrica a gente estiver utilizando para medir essa relação com o cliente. Mais solução para o cliente, maior satisfação. Isso aí é inevitável acontecer. Legal. E aí, antes de uma pergunta bônus aqui, até para trazer como a galera, o nosso telespectador está antenado aqui com o nosso bate-papo, uma colocação perfeita aqui da Alexia que eu vou ler. Inclusive, pessoal, podem colocar aqui também suas percepções, perguntas, tá? No final, eu sei que a gente já passou 40 minutos aí, tudo que é bom passa rápido, né? Mas a gente vai acelerar para ver se dá tempo da gente ler as perguntas e se não der, depois a gente responde também no particular com o maior prazer. Mas a colocação da Alexia foi perfeita colocação, acho que foi em cima da fala do Ramiro. Às vezes é através do atendimento que temos grandes gaps nas áreas que precisam de melhorias, atenção e alinhamento. Essas mesmas áreas têm um custo muito maior que uma implementação de atendimento ou sistemas para saque, por exemplo. É isso. E aí, pegando esse gancho também, já trazendo uma pergunta bônus aí antes da gente ir para o próximo bloco, e eu vou deixar para aberto para vocês três responderem. Quem levantar a mão primeiro ganha. É, quando uma empresa diz que não tem budget para CX agora, essa aí, inclusive, eu vou até anotar aqui também, porque eu passo por isso bastante aqui na área de vendas, né? Pô, não tem orçamento, não tem o verbo agora. O problema real, de fato, é não ter budget ou os dados daquela operação não estão chegando para quem decide se tem ou não dinheiro? Quem responde essa? Primeiro, né? Eu posso falar aqui, se Vá for lá. primeiro, então. Beleza. O que acontece, tá? Para mim, principalmente se for interno, tá? Então, assim, eu CX, ou eu atendimento, ou eu CS, estou tentando aprovar algo e a resposta é não tem budget. Tem um cenário que pode ser verdade, mas isso só vai ser verdade se as outras áreas também não estiverem aprovando, né? Agora, se todos os projetos passaram e só o meu não passou, tem alguma coisa errada com o que eu estou tentando aprovar. E aí, como que a gente vai descobrir isso? Geralmente, e aí vai voltar um pouco, acho que em tudo que a gente já falou aqui, e pode soar um pouco repetitivo, mas é porque essa estrutura, ela se aplica muito para qualquer regra de negócio, né? Então, na verdade,
Eu também vim de tecnologia, como o Rogério, então TI também tem muita dificuldade em aprovar, às vezes, o orçamento, né? Justamente porque, para não dar essa impressão, né? Eu estou investindo em tokens, eu estou investindo em um monte de coisa de tecnologia, mas qual que é o retorno, né? Então, tudo isso tem que ter um retorno no fim do dia, e é aí que a gente se conecta com, como área de negócio. Então, para conseguir aprovar o budget, tem que ter o business case, tem que conseguir trazer o porquê daquele budget. E o que acontece com muita frequência, muita, exagerada, né, dentro de empresa, é que você constrói em cima da narrativa de satisfação. E satisfação geralmente é intangível, né? Então, na prática, assim, por que que o cliente está insatisfeito? Então, tem uma determinada situação que acontece de forma repetida, que tem um NPS baixo, mas que também tem um custo, que gera um recontato, que a gente tem que dar uma série de compensações para o cliente. Então, assim, a gente precisa olhar como jornada, porque se eu olhar como satisfação, esquece, eu acho quase impossível. Aí, essa resposta do tá sem budget, ela vai acontecer com muito mais frequência. E um ponto aqui vou até conectar um pouco com o comentário da Alexia, que sim, é verdade, né? Uma área de vendas muito provavelmente vai ter um CRM muito mais parrudo, vai ter um salário maior, vai ter uma série de situações maiores, mas ali acaba sendo um coração de geração de receita. Então, por mais que tenha esse ponto, é muito mais tangível mostrar o quanto aquela área vai gerar também com o investimento. Então, eu vejo a área de CX, de atendimento, ela tem que atuar muito como parceiro, de forma mais transversal. Então, se eu mostro para um time de produto, e se eu gerar mais insights, o produto melhora. E eu conseguir, aos poucos, responsabilizar como parceiro, tá? Que a ideia não é culpar pessoas. Também é um erro que eu vejo com recorrência, né? O time de CX fica quietinho lá. Daí daqui a pouco tem uma reunião aberta para a empresa inteira e vem apontando o dedo para todo mundo, e daí já quebrou a confiança, né, entre pares. Então, idealmente, é gerar um alinhamento antes. Olha, aqui a gente tem essas três prioridades. Eu consigo identificar que isso é para produto, isso é para vendas, isso é para, sei lá, marketing, que gerou uma expectativa incorreta. Como a gente constrói algo juntos, que aí eu vou precisar de um orçamento, marketing também, o time de produto também, para a gente resolver esse problema. Com isso, eu vou ter uma redução de custo, eu vou melhorar o branding, eu vou evitar um risco. Então, gerar essa aprovação de forma mais transversal faz com que quando você vá pedir um budget, na verdade você não vá sozinho. O time de marketing já sabe, o de vendas já sabe, essas reuniões de aprovação geralmente é um comitê, então na prática não é só ali, né, eu vou sozinho pedir para o CFO, né? Para quem nunca participou dessas reuniões, geralmente é um pool de pessoas ali envolvidas que você vai construir um case e as pessoas vão falar, não, faz sentido aprovar. Então, nessa aprovação, quanto mais pessoas estão compradas com a sua ideia, conhecem o problema, entendem que tem uma participação no problema, e que se resolver, na verdade, muitas pessoas vão parar de ser cobradas pelo CEO ou pelo CFO, a chance de aprovar é muito maior. Então, é importante construir essa narrativa de business case com parceiros, então se colocando como um parceiro de negócio, para na hora de apresentar, você ter uma espécie de lobby. Então tá todo mundo sabendo do problema, tá todo mundo a aprovação aconteceu antes da reunião. A reunião é só para fechar, mas na prática já está aprovado. Então eu vejo muito essa diferença do como se leva. Então se você está falando de satisfação ou de volume de contatos, você vai ser visto como custo. Se você conecta com problemas de negócio, com outras áreas, aí você é um investimento. Então é muito aonde você está se colocando ali na hora de gerar essa aprovação. Muito bom. Eu, Muito bom. eu queria só fazer um adendo em Por cima do favor. que o Ramiro falou. No varejo, a gente tem um ponto diferente de visão e, e assim, geralmente o varejo, o cliente acaba, eu sempre olhei assim que o cliente ele acaba sendo um auditor para nós de graça, vamos dizer assim, porque o feedback dele faz a gente enxergar exatamente quais são os gaps que a gente tem de oportunidade. E geralmente, hoje, eu vejo o varejo assim, que escutar o cliente hoje, para nós, principalmente varejista, ele traz um ponto muito forte sobre o valor que nós estamos entregando. Então, assim, geralmente, quando você tem esse dado muito bem qualificado, ele consegue traduzir bastante coisa. E isso, para o board da empresa, fica muito mais fácil quando eu levo isso de uma forma de projeto para poder a gente evoluir dentro dentro dali do departamento. Então, assim,
O varejo, eu falo um pouco de varejo porque eu estou muito tempo no varejo, então o varejo tem umas particularidades, talvez um pouco diferente, que assim, o cliente, por incrível que pareça, às vezes, dois clientes reclamando, a gente fala, pô, dois clientes reclamando, mas quando você vai ver, é um problema tão grande que às vezes os outros não estão reclamando e a gente está perdendo, né? E para o varejo ter geralmente uma margem menor do que outros tipos de negócio, que hoje também todo mundo está na mesma, mesma situação, mas a gente tem que observar muito. Então, quanto mais a gente se aproximar do cliente, pegar esse dado, transformar isso em informação para o board da empresa, eu acredito que geralmente vai ter uma decisão muito mais rápida, porque o varejo, eu tenho uma coisa que eu sempre falo, que uma venda perdida nunca é mais recuperada. Então, assim, um cliente perdido não é um, é 10. Então, a gente sempre tem que observar. Então, geralmente, principalmente para essa situação, sempre a gente vai ter, com certeza, um olhar um pouco mais diferente, né? Acho que complementando o que o Ramiro falou, um pouco mais diferente por exemplo, na operação do varejo. A gente sempre vai ter esse cuidado maior, realmente escutar e tentar já pegar esse budget aí e tentar agilizar enquanto antes. Lucas, posso fazer um ponto aqui também? Acho que é indo para um Por outro favor, caminho Bruno. diferente do Rogério e do Ramiro, que é a questão da cultura também, né? Muitas vezes o time de CX ou a própria liderança não consegue enxergar o valor de CX, né? Não consegue priorizar as ações de CX. E aí o primeiro papo é que não tem budget porque aquilo não é uma prioridade para a empresa e aquilo vira um custo para a empresa em vez de um investimento, né? E aí acho que aqui eu trago também uma meia-culpa para a gente, profissionais de CX, que muitas vezes não conseguem traduzir as ações de experiência do cliente, a importância das ações de cliente para o negócio, né? Que a gente falou muito aqui, né? De como conectar CX com o negócio. E aí a gente fica muito falando ali de NPS, de satisfação, só, mas a liderança quer ver números, né? Qual que é o impacto daquilo no nosso negócio, né? Quanto que aquilo vai gerar de novas receitas, de saving, de novos clientes, não perder o cliente ali na ponta no varejo, né? Então, assim, existe um esforço nosso também da área de CX de traduzir a importância de CX para números, né? Para negócio. Porque aí a gente começa ser visto como um centro estratégico, né, como um pilar de negócio mesmo dentro da empresa e não um centro de custo. E aí você começa a movimentar a cultura e CX começa a virar uma prioridade na agenda. E aí a gente para de sair dessa conversa de não tem budget para, beleza, não tenho budget, mas isso aqui é importante. Onde eu consigo buscar esse recurso para fazer isso acontecer? Porque quando a gente fala de dado, no final do dia, todas as empresas têm dados de cliente. A questão é como que a gente usa esses dados, né? Como que a gente faz essa leitura. Então, dado todo mundo tem. Agora é muita questão de mentalidade, de cultura, de querer usar esses dados a favor do negócio com esse olhar da experiência do cliente. Perfeito, cirúrgico. E já abrindo nosso último bloco, tá, pessoal? A gente vai fazer um bloco modelo ping-pong aí, que é o nosso bloco onde a IA já entrega resultados reais. Então, trazendo aqui casos concretos, né, em que a automação de IA reduziram custo por contato sem degradar o NPS e o que já fizeram. Bom, trazendo aqui então um modelo aberto, tá, senhores? E aí, de novo, deixo vocês super à vontade para ir respondendo conforme é, sentirem no coração aí, mais quentinho para responder. É, primeira pergunta é: qual a métrica que vocês consideram mais honesta? Eu acho que essa é a palavra mesmo, para a gente conseguir avaliar se a IA, de fato, ela está entregando o resultado no atendimento ou só sendo mais um canal ali, um floreio para o cliente se sentir feliz e o board achar legal porque a gente tem uma IA agora atendendo. Bom, na minha visão acho que talvez eu não tenha uma métrica específica aqui, mas é olhar o quanto que de solução a gente está trazendo para o cliente, né, numa ponta, e na outra ponta é o quanto que as informações geradas naquele atendimento e passando por todo esse contexto da IA está gerando de ações para impactar a estrutura do negócio e eliminar a causa raiz de certos problemas. Eu, Legal.
Eu entendo, assim, eu vou muito na linha do Bruno. Eu acredito que se a IA, se ela não resolver, resolver o problema ali do cliente, ela não está gerando valor no final das contas, e isso acaba transbordando para as pessoas que têm que dar continuidade e acaba gerando um retrabalho. Eu vejo muito nesse ponto. Então, assim, eu acho que métrica hoje é meio complicado você falar de métrica, porque hoje, olhando principalmente para a experiência da IA, e eu acho que ainda tá se caminhando muito, né? A gente consegue ver alguns resultados muito positivos, principalmente nos assuntos mais curtos, a gente consegue ter uma resposta mais rápida, mas ainda eu acho que acho que tem uma longa jornada pela frente ainda, principalmente porque dados ainda é o principal fator aí de conversão para poder a IA conseguir realmente dar uma resposta mais efetiva, no meu ponto de Boa, vista. Legal. Deixa boa. eu só Então, agregar um ponto rapidinho, Tojo, aqui. claro, O, a IA, tanto a IA quanto o atendimento, tá? Se a gente falar de atendimento, no meu ponto de vista, eu estou muito com o Bruno que se resolveu é a melhor métrica, porque no fim do dia tá ali para resolver. Tem um letramento só que eu acredito que é importante quando a gente passa para a liderança, que é se eu consigo de fato usar a IA para resolver coisas menos complexas, as complexas vão para o time de atendimento humano. E aí, provavelmente, a complexidade aumentando, as métricas padrão que a gente está acostumado, de NPS, 7, tempo médio de atendimento ali, elas vão sofrer um impacto no humano. E isso não é porque piorou o atendimento, mas é porque a IA está resolvendo o que era fácil, que teoricamente ajudava a melhorar uma métrica interna, dos agentes ali. Mas também é importante olhar para a IA não só como IA, né? Porque as automações também ajudam às vezes. Então, por exemplo, não faz tanto perfeito. sentido ter um reset de senha com a IA se eu posso clicar num botão e resetar. Então, às vezes, é olhar o token, né? O uso do token que hoje aparece já nos DREs aí das empresas, né? Que é qual o retorno sobre o token usado também. Então faz sentido usar um token de IA que tem uma tendência a exponencializar o custo, ou eu só automatizo um processo porque eu já sei exatamente como ele funciona. Então eu também esse olhar, né, de onde investir em IA e onde não investir. Mas para o atendimento cliente, empresa, eu olho muito para a resolução. Se resolveu, a tendência do NPS ser bom é gigante. Boa. E a última aqui, para encerrar, antes da nossa também última enquete, tem algum dado de experiência do cliente que vocês acompanham com frequência e que vocês diriam ali, dariam aquela chave, dica de ouro ali para o nosso telespectador passar a acompanhar com mais frequência? Falar então. Hum, Acho que tem um ponto só nas jornadas, tá? Que talvez não é tão óbvio, mas tem aquelas jornadas que a gente já está acostumado que elas são meio padrão. Então, o cliente compra o produto, ele recebe o produto, teoricamente deu tudo certo, né? Ele entende que tá para ser entregue, é entregue. Mas no meio do caminho ele vai ter dúvidas. Então, quando vai ser entregue? Eu posso entrar em contato se isso não está óbvio no sistema. Então, essa taxa de contatos evitáveis, eu tendo a olhar. Então, o que deveria estar respondido facilmente para o cliente na jornada, sem ele precisar do atendimento, e aquilo está gerando contato. Por que está gerando contato e como eu dou mais clareza para a experiência do cliente para ele não precisar do contato. Então, não é o NPS, para mim não é o C7, óbvio que a gente sempre olha para essas métricas, né? Não faz sentido, mas eu tento olhar muito para o que é óbvio naquela jornada e por que que esse óbvio não está tão claro a ponto do cliente ter que entrar em contato com a gente. Então, em algumas empresas que eu passei, a gente construiu ali um indicador do que era óbvio e a gente categorizava em cluster, aqueles motivos de contato, e se eles estavam crescendo de forma descontrolada, a gente olhava para a experiência e por que o cliente não estava entendendo aquilo. Boa. a gente lá no Irota, eu principalmente, assim, principalmente por causa das lojas autônomas, a gente classificou 5 pontos importantes que eu olho a cada 10 dias, porque isso ele reflete muito na jornada do cliente dentro das minhas lojas autônomas. Então, eu sempre estou olhando, né? Então, a gente já classificou esses 5 pontos, eles têm que estar muito bem alinhados, porque se não tiver, realmente o retorno do cliente, o número de atendimento meu dentro do meu atendimento do saque, ele aumenta, a IA ela começa a consumir mais,
visto, né, que até o que o Ramiro falou, e às vezes é uma coisa simples que eu já posso matar e reduzir ali a minha linha do dentro do DRE, que aí começa a consumir tokens sem necessidade. Então tem Sim, 5 pontos ali importantes ali que realmente a gente acompanha muito de perto, e se esse número ele começa a subir, a gente já entende que existe um gap ali que a gente deixou passar, ou teve algum problema de atualização, até mesmo, e olhando para o sistema, teve uma atualização do sistema que piorou alguma coisa ali, e a gente tenta sempre agir o mais rápido e não deixar para resolver o problema depois de um mês, olhar depois de 30 dias. A gente, geralmente, eu tenho esse hábito de a cada 10 dias a gente sempre está olhando ali para a gente poder não deixar isso se esquentar e não tomar uma audiência muito grande. perfeito. Pessoal, eu fui incumbido aqui para ser o guardião do nosso tempo e, infelizmente, eu preciso dizer que o nosso tempo desse Neotalks já encerrou. O papo estava muito bom, tinha ainda mais 2 blocos que a gente acabou ocultando aqui porque não dava tempo. Então, já indo para os finalmente aqui, e deixar a nossa enquete, a última enquete, tá? Se alguém quiser uma POC de 15 dias da nossa IA, nossa Núbia, pegando todo esse contexto que tanto o Ramiro, o Rogério e o Bruno trouxeram, fiquem à vontade. Depois nosso time aqui de marketing Zero Jabá chama vocês. Muito obrigado, primeiramente, a todos que participaram, todos os nossos telespectadores. Obrigado demais, Rogério. Obrigado, Ramiro. Obrigado, Bruno, pelo tempo de vocês. Queria dar aqui para vocês um minutinho para vocês também se despedirem, fazer o jabá de vocês, fiquem à vontade. E é isso, pessoal. Bom, valeu, Lucas. Obrigado. Obrigado, Neo Assiste aí pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Obrigado, Rogério e Ramiro aí por dividir a mesa aqui também. E fica aqui meu convite para seguirem o Amigo do CX. A gente tem feito bastante evento legal aí ao longo do ano. E também acompanhar o Mais 55CX, que a gente está vindo com bastante novidades, mentorias, treinamentos e além da consultoria aí, tem muita coisa boa. Agradeço também o convite, ter participado com esses 2 craques aí. Aprendi muito hoje. E fica o convite para vocês conhecer as nossas lojas do Irota. E se caso algum condomínio de vocês não tem uma loja autônoma, chama, me dá um ping aqui que eu já ponho o pessoal lá, o pessoal já para entrar em contato aí. A gente monta uma loja. A gente somos especialistas nisso e eu tenho certeza que vocês vão amar a experiência que a gente tem, graças a Deus, crescendo bastante dentro de São Paulo aí e trazendo muito conforto para os nossos clientes. Obrigado aí, foi um prazer estar com vocês nessa tarde aí. Muito aprendizado. Boa. Perfeito, gente. Nel, muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, dividir a mesa com Bruno, Rogério e Lucas pela condução aí, show de bola. Acho na mesma linha aqui do Bruno, né? Já que a gente é sócio, acho que é tanto acompanhar nesse ecossistema que a gente está criando do Amigos do CX e agora com a Mais 55. E olhando, né, acho que muito mais para essa linha de consultoria, treinamentos e mentorias, acompanhar a gente. E, obviamente, né, se na empresa de vocês aí, de repente, precisa de uma ajuda para usar melhor sistemas, trabalhar melhor essa integração entre liderança, atendimento e as outras áreas, a gente tem o nosso método Prisma, que é justamente para fazer isso acontecer, tanto em consultoria quanto em treinamentos. Fiquem à vontade para entrar em contato com a gente e vai ser um prazer ter um projeto com vocês individualmente também. Boa, gente. Obrigado demais. Semana que vem, quarta-feira, 4 horas da tarde, mais um Neotalks. Fica o convite já. E a gente se vê lá. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Vai Brasil, hein? É hoje. Hoje vai. Hoje. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. O pessoal, tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.